Pedras que gritam. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6 e vamos ler do verso 5 até o verso 14. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou ler Lucas capítulo 19, verso 40, a última parte. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Clamar é o mesmo que gritar, é o mesmo que falar em alta voz. E antes de iniciarmos a leitura de Mateus capítulo 6, verso 5, eu queria saber quem sabe aqui a oração do Pai Nosso. Tem que pôr a mão bem alta. A oração do Pai Nosso, quem sabe a oração do Pai Nosso? Eu quero saber quem é a pessoa mais nova aqui que sabe a oração do Pai Nosso. Vocês duas ali, vocês sabem a oração do Pai Nosso? Sabem? Vem cá, vem cá. A igreja vai ter que ajudar. Vamos ajudar? Então vem a motoqueira aqui para ajudar também. Eu gostei da interação com as meninas, né? Vem cá também, vem cá também. Fica aqui pertinho aqui, depois entra para lá. Aqui, ó. Vocês sabem a oração do Pai Nosso? Se não sabem, a igreja vai ensinar. Então eu vou pedir para a igreja ficar em pé. E se todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, eu não vi as mãos direito aqui. Vamos levantar bem alto. E tem gente que não sabe. Vai estar na hora de aprender. Vamos aprender a oração do Pai Nosso aqui agora, tá? Então, só sabe a oração do Pai Nosso? Quer que eu leia na Bíblia ali? Para todo mundo. Vamos ler junto? Vamos ler junto. Vamos? Então, vocês esperam aqui um pouquinho. Eu vou ler a oração do Pai Nosso, tá? Mateus 6, versos 5 até 14. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Vocês orem assim. Então vamos todos nós orar a oração do Pai Nosso agora, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É dele o poder. Agora, vocês gostaram da oração? É? Então, vamos repetir a oração do Pai Nosso? Assim, ó. Vocês gostaram da oração do Pai Nosso? Tem certeza? Sim, oração universal. Pode sentar. Pode falar. Eu me senti dentro do tempo católico agora, que todo mundo falou junto. Pois é, olha só que interessante que ela falou. Todo mundo orando junto à oração do Pai Nosso. Poucas vezes que acontece nas igrejas protestantes, né? Mas na igreja católica é bem comum. Nós temos que prestar atenção nos versos que foram lidos aqui, mas eu vou repetir tintim por tintim, vocês vão repetindo comigo, para aprender bem a oração do Pai Nosso. Está bem mais pertinho aqui, para aparecer bem direitinho lá no vídeo. A senhora me ajuda, então. Quando eu falar, vocês repetem. Só que eu vou fazer umas pausas. Vocês têm certeza que gostam da oração do Pai Nosso? Sim. Veja só. Pai Nosso. Pai Nosso. Quem é o pai de vocês? Jesus. Tá, mas o teu pai, quem que é? Joaquim. Joaquim, cadê o Joaquim? Levanta a mão. Ô Joaquim, que menina bonita, Joaquim. E o teu pai, cadê ele? Pô, levanta a mão, hein? Nossa, se manifesta. Ele é o Pai Nosso? Não, é de vocês, né? É o teu e o dela, né? Não é o meu, não. Mas nós temos um Pai Nosso, se você falou aqui, quem que é o teu Pai Nosso? Jesus. Jesus é o Pai Nosso. Aqui, Jesus está fazendo oração do Pai Nosso e está falando com o Papai do Céu, que é o Pai dele, que é Deus. Mas também, Deus é um só, né? Então, Pai Nosso. Com quem nós estamos falando? É preciso ter consciência com quem a gente está falando.
Onde está? Que estás no céu. Agora repete. E estás no céu. Onde que Deus está? No céu. E onde Jesus estava? Na terra. Ele estava aqui com a gente. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A igreja. Santificado seja o teu nome. É o Pai Nosso também? Pai do céu é o Pai de vocês? Está no céu? Vem? Ele volta. Ele volta. Ele vai vir Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Os três. E os anjos. E nos outros mundos vai ter gente de binóculo, gente na fila, esperando para ver se você vai para o céu. Se você vai para o céu. O Pai Nosso vem buscar. Mas os filhos dele sobem. E quem não é filho dele? Quem não é filho dele? Não sobe. Quem não sobe? Venha o teu reino. Espera um pouquinho. Antes de vocês falarem, venha o teu reino, vamos pensar um pouquinho. Quem é o rei da tua vida? Porque nós temos que ter um rei. Venha o teu reino quer dizer o seguinte, não tem outro reino. A lição que nós vimos, né? Que nós temos que abrir mão das coisas do mundo. Porque o reino é dos céus, não é o reino da terra. Certo? Então vamos repetir. Venha o... A igreja junto. Venha o teu reino. Amém. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Todo mundo. Seja feita a tua vontade. De quem é a vontade que tem que ser feita? Deus. Dá para falar assim, seja feita a tua vontade, você está com vontade de bater no irmão? Você estava afim de brigar com ela? Estava? Não? Não, né? Mas puxar esse cabelo bonito aqui, será que dá vontade de vez em quando? Não, né? Mas não dá para a gente querer puxar o cabelo dos outros, brigar com o vizinho, brigar com o irmão, ficar brigando com os outros na rua, mentir, roubar. Não dá. Porque é feita a vontade do Pai para que os filhos possam para o reino dos céus. Se não, vamos lá. Assim na terra como no céu. Portanto, na terra e no céu é feita a vontade de Deus. Na tua vida está sendo feita a vontade de Deus? Vamos falar de novo assim na terra como nos céus? Assim na terra como nos céus. Deixa quietinha. Acorda, povo. Vamos lá de novo. Assim na terra como no céu. Isso mesmo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Espera um pouquinho. Eu estou preocupado. Não sei se eu vou fazer essa oração. Por que não? Porque a oração está dizendo: dá-nos o pão de cada dia. É para hoje só e amanhã. É amanhã. E de noite, é de cada dia. Será que eu posso fazer uma oração falando para Deus: dá-me o pão de cada dia? Ou eu tenho que ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã, né? Com o que eu vou vestir amanhã? Porque a Bíblia fala sobre isso. Não vos preocupeis com o que é vez de comer, de vestir, que acaso Deus não sabe, não veste os livros, não dá de comida para os pardais. A Bíblia fala isso. Então, Jesus está falando do quê? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Vamos repetir? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Todo mundo junto. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Para a gente receber o pão de cada dia, para fazer a vontade de Deus, Jesus acrescentou uma coisa. Eu gostei dessa parte. Perdoa as nossas dívidas. Oh, beleza, hein? Você já fez pecadinho? Não te preocupa. Perdoa as nossas dívidas. Jesus pediu para Deus perdoar as nossas dívidas. Sabe por quê? Porque ele não tinha dívida. Ele não podia orar: Pai, perdoa a minha dívida. A dívida era minha, era tua que fez o pecadinho. Mas de Deus, para Deus, Jesus não tinha pecado nenhum. Mas ele pagou o preço, né? O que aconteceu com Jesus? Morreu.
O que aconteceu? Ele morreu na cruz. Muito bem. E o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Pecou? Pecou? Pegou? Não levanta a mão. Eu sei. Eu não vou nem levantar a minha. Mas perdoa as nossas dívidas. De quem me perdoa a dívida? Aqui está falando dos adventistas, está falando dos católicos, está falando dos protestantes, está falando de hindu. Para quem que ele falou perdão? Ele está falando para todo mundo. Olha 10. Está falando para todo mundo. Teu pecado está perdoado? E foi o que Jesus falou para a mulher, estava para ser apedrejada, porque foi flagrada, violando o 7º mandamento: não adulterarás. Porque a Bíblia diz assim: pecado é transgressão da lei. Então, todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus e merecemos a morte. Mas Jesus olhou e orou: perdoa as nossas dívidas. Não quero falar o resto. Alguém sabe qual é o resto que está aqui nesse pedacinho? Assim como nós perdoamos. Quer dizer que eu estou pedindo para Deus para me perdoar conforme eu perdoo os outros. É isso mesmo? Vocês entenderam isso? Vamos repetir isso então? Só quem tem coragem. Porque pensa bem, nós temos que cuidar muito do que a gente pede para Deus. Se você quer ser atendido, se você pedir, Recebereis. assim como perdoa os que nos devem. Alguém te ofendeu, alguém te roubou, matou um familiar, assim como nós perdoamos os que nos devem. Eu já disse só mais um pouquinho. Eu fico imaginando lá no céu Zacarias. O que aconteceu com Zacarias, gente? Foi? Cerrado ao meio. Falava demais. Falava demais de Jesus, falava demais do reino do céu. O diabo não gosta. E mandou acabar com ele. Cerrado ao meio. Lá no céu, quem que vai estar lá? Zacarias. E o rei que mandou cerrar ele, não foi ele que estou falando, também vai estar lá. Porque ele se arrependeu, se converteu. Que susto Zacarias vai falar: mas até aqui vamos cerrar, vai querer me cerrar aqui também. Será que Zacarias perdoou? Sendo cerrado dele. E Paulo? Saulo, vamos falar de Saulo, não de Paulo. Saulo vai estar no céu? Mas que, não estou escutando, não. Saulo vai estar no céu? Vai, sim. Quem tem dúvida se Paulo vai estar no céu? Saulo? Ninguém? Então vai, né? Vai estar? O apóstolo Paulo que escreveu a Bíblia vai estar no céu? Legal. Sim. E quem mais vai estar lá no céu? Estevão. O que aconteceu com Estevão? Estava sendo apedrejado. O que Paulo estava fazendo? Eu tenho uma carta aqui para fazer isso mesmo. E eu vou segurar a roupa de vocês. Mandem pedra nesse camarada aí. Apedrejou, ele ajudou a apedrejar Estevão. E ele vai estar lá no céu, talvez vizinho da casa de Estevão. Agora, vamos repetir. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos falar de novo? Só quem tem coragem. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em outro lugar, do maligno, em outra tradução. Vamos falar junto? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, e não nos deixeis cair em tentação. A oração de Jesus aqui foi repetida quando ele disse assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Ele repetiu aqui também o que está lá em Mateus capítulo 18, verso 2, perdoar 70 vezes 7. Está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa, é a oração.
nós também temos que ser perdoadores, semelhantes ao Pai, estarmos livres da tentação. O que é a tentação? Tentação e provação. Provação vem de Deus ou de dificuldades da vida, mas tentação vem do diabo. Então, aqui Jesus está falando, livra-me do diabo, para ele não vir fazer ninho na minha cabecinha, e vem e leva uma minha, eu quero brigar, quero bater, puxar o cabelo dela, mas eu não vou fazer isso porque Jesus está no meu coração. Ela é minha irmãzinha, ela é minha irmãzinha, vem cá, minha irmãzinha, ela é minha irmãzinha, né? E agora? Posso te... Eu não gosto dela, eu acho que eu sou feio. Tá certo que estava morando com ela assim, minha vizinha. Mas foi lindinha. Ah, gostou de mim? Tá bom. Então o que nós vamos ter em mente, pessoal? Que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Quando nós formos para o céu, vamos ter novamente o caráter semelhante ao de Deus. Mas nós sabemos por Ellen White que nós vamos levar para o céu o nosso caráter. Então o teu caráter que não perdoa hoje, que é altivo, esse vai para o céu, não vai. Ou tu muda ou não vai. Sabe por quê? Ezequiel e Apocalipse dizem que houve guerra nos céus porque Satanás quis subir às alturas, ser semelhante ao Altíssimo. A altivez dele, o orgulho dele, fez ele ser derrubado do céu. E Deus é lógico que não vai levar outro para virar diabo do céu, que vai querer subir, ser melhor que os outros. Então, cuidado. Não nos deixe ter tentação, mas livrar-nos do diabo, do maligno. Por quê? Por que pode acontecer isso na nossa vida? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos falar de novo? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém quer dizer assim seja. Você tem certeza que você quer que seja desse jeito na tua vida? Amém. Obrigado. Vocês não cansaram? Lá escuta o resto da historinha. Agora sim eu vou repetir a leitura. Peço que os irmãos acompanhem. Mateus, capítulo 6, verso 5 até o verso 14. Já vou dizendo que não é o tema do sermão de hoje, eu vou mudar de assunto agora. Tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Está fazendo sentido aquela pessoa hipócrita que faz a oração do Pai Nosso e não sabe nem o que está falando? Ele fala para os outros escutarem, mas ele não quer. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles querem ter a aparência de santos, a aparência de quem perdoa, de quem respeita o reino do céu, de quem quer Deus acima de todas as coisas. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então não vão receber mais nada. Ficaram com a fama de santarrões, mas vão ser desmascarados no dia de juízo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em segredo. Eu recebi uma crítica no nosso programa VT, que você está assistindo. Não esqueça de seguir, curtir e compartilhar esse programa, porque nós precisamos alcançar muitas pessoas com o amor do Pai. Mas também precisamos avisá-los de que eles precisamos estar livres do mal, porque no céu não é lugar para o mal. Entende? Hashtag vem, entende, curta e compartilha. Pois bem, nós estamos falando aqui da hipocrisia e da recompensa. E quando nós orarmos, oremos em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Esse programa que eu faço, entende? Alguém me criticou dizendo assim: fazer oração em público, essa das bênçãos, faz em secreto. Devemos orar em secreto pelos nossos pecados, devemos orar em secreto pelos outros, mas a oração pública foi essa de Jesus. Ele fez essa oração publicamente. Então devemos orar em público também, mas com a mesma convicção. Agora eu vou dar uma judiadinha. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. O que é uma oração que é repetida muitas vezes? Olha no dicionário, como é que chama a oração? Reza. 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 O que é reza? Reza é sinônimo de ladainha. Ladainha é a coisa daquela coisa chorosa que fica repetindo e repetindo, que alguns usam para fazer lavagem cerebral, para induzir a um estado de ânimo, assim, de espírito baixo, onde muitas vezes até
Alguns espíritos tomam conta das pessoas nesses lugares que buscam espíritos. Algumas pessoas ficam vulneráveis à hipnose, com os mantras, que também são sinônimos de mantra. E a pessoa então está vulnerável porque fica fazendo reza, repetição sem sentido. Se eu ficar assim, Pai, perdoa meus pecados, perdoa meus pecados. Tá bom, eu preciso ser perdoado. Agora você fala assim, Pai, perdoa meus pecados. Você reza, você nem sabe o que está falando. Tem gente que faz a mesma oração todos os dias. E Deus está dizendo, não fique repetindo, porque eu sei do que vocês estão precisando. Quem repete são os pagãos, aqueles que adoram ídolos, aqueles que estão longe de Deus, ficam repetindo. Eles precisam fazer os mantras, as hipnoses, buscar os espíritos. Os candomblés também baixam, bebendo álcool, fazendo aqueles rituais que fazem o cérebro entrar num estado de latência, né? E aí outros seres é que vão tomar conta daquela mente. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então, os seus sabem. Vocês sabem todas as coisas, porque não ficar orando. A oração é principalmente para você mesmo. Porque quando você coloca a sua prioridade diante de Deus, você colocou a prioridade sua. E Deus vai atender a você, mas você vai ter que entender o seguinte, que essa sua prioridade foi colocada diante de Deus. E Deus tem a prioridade dele para a tua vida e Ele sabe do que você precisa. Então nem sempre a minha prioridade é a mesma de Deus. Por quê? Porque Ele sabe do que você precisa. Antes de a gente pedir. Então se a gente fica insistindo demais em uma coisa, não é pecado. Brigando com Deus, que bom. Você tem uma relação com Deus. O duro é quem fala com Deus e não sabe que Ele existe. Fica repetindo, não sabe quem Ele é, não respeita o que Ele quer para a sua vida, porque você acredita num Deus que não atende suas necessidades. Mas aqui diz que Ele sabe o que você precisa antes de você. Então orem assim. E aí Ele faz a oração do Pai Nosso. Verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar, porque é para perdoar assim como nós perdoamos os devedores. Você ora, assim como eu perdoo os outros e não perdoa, o Pai do céu também não perdoa. Porque da medida em que julgares, também será julgado. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mas eu disse que o tema do sermão de hoje é pedras que gritam. E agora, já passamos da metade do nosso assunto, mas vamos ao assunto principal para terminar. Lucas capítulo 19, do verso 29 até 40. É uma leitura um pouco mais extensa, mas muito agradável. Ao aproximar-se de Betfagé, e de Betânia, no seu chamado do Monte das Oliveiras, ouviu dois dos seus discípulos dizendo: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que então estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quem é ele? Jesus. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Hein? Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Não, nós queremos saber o capítulo e o versículo. Desculpa, eu não falei. Lucas 19, eu estou lendo o verso 33. 19, eu estou lendo o verso 33. Desculpa, eu não tinha falado. Quando estavam desamarrando o jumentinho, verso 33, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Houve alguma objeção quando ele falou: o Senhor precisa dele? O Senhor precisa de você também. Você é o jumentinho de Deus para carregar a mensagem de Deus. Levaram a Jesus
lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram com que Jesus montasse nele. Isso era um ritual para a eleição de um rei. Ali estava o perigo. O povo queria ter um rei. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto, exclamaram. Então, por que eles estavam louvando? Por causa dos milagres que eles viram. Eles não louvaram por causa da salvação que estava diante deles, não louvaram porque Deus é Deus conosco, é Emmanuel. 38. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Era o cântico deles. Isso repete Salmo 118, 26, 19, 46, Isaías 56, 7 e outros versos. Alguns dos fariseus, quem são os fariseus? São as pessoas que se apegam rigorosamente à lei, mas que não dão assim uma atenção ao espírito da lei, o porquê daquela lei. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos, para que ele não ficasse aclamando dele como rei, porque poria a nação em perigo com Roma. Se eles elegem rei ali, Roma ia vir para cima, que quem dominava era romano. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém? Será que ela vai falar amém? Quem é que se cala? Quais são as pedras que vão clamar? Quem tem um celular aí? Por favor, empresta para mim que eu não posso salvar. Quem tem um celular? Vem aqui para frente, me traga o celular, por favor. Traz aqui para mim. Olha só, cuida para dobrar. O celular é feito de. Vamos ver aqui. Vem cá. Levanta assim o celular. Metal que parece que é alumínio. E aqui um cristal. Isso, pode segurar com as suas mãos. Cristal e alumínio são o quê? Minerais. Pedras. Aquelas pedras ali estão clamando. Sabe por quê? Porque se nós não falarmos, as pedras clamarão. O cristal da televisão é mineral. Obrigadinho. Eu sinto um peso muito grande para falar desse assunto, porque quando eu tenho que chamar o povo de Deus de menos do que pedra, me dói. 1963, 60 anos atrás, havia no Supremo Tribunal Federal do Brasil 3.500 processos. Nós garantimos, irmãos, que aqui em Morungava, antes de chegar em Gravataí, já temos mais que isso de processos. Aqui em Gravataí, daqui a pouco, temos no mínimo uns 40, 50 mil processos. Não sei o exato. Mas, naquela década, ainda passaram para 39 mil processos, de 3.500 a 39 mil processos. E chegou um ponto que a justiça não dava conta. Você sabe que eu sou advogado e eu considero que Jesus profetizou sobre os advogados que eles seriam as viúvas que clamariam por justiça. Porque a gente vai na porta de juiz, por favor, resolva essa questão. Eu tenho 12 mil processos para resolver, o senhor é mais justo, guarde na fila, mas a pessoa pode morrer, mais isso, mais aquele outro, claramente a gente consegue, tem que clamar. Então o Supremo Tribunal Federal emitiu o que chamamos hoje de súmula predominante. Preste bem atenção onde eu vou chegar. O artigo 103 da Constituição Federal de 1988 e a lei número 11.417 de 12 de dezembro de 2006 incluiu a emenda constitucional número 45. Ela, na verdade, a emenda constitucional veio ao artigo 103A e a lei veio regulamentar, dizer como é que funciona. Sabe como é que funciona essa lei? Essa lei está pegando no mundo inteiro. Como é que funcionava antes? O advogado entende a situação do cliente, leva para o juiz julga, a outra parte não gostou da decisão, ou se eu não gostar da decisão, eu vou para o tribunal e falo, o juiz errou aqui e ali, então nós temos duplo grau de jurisdição. Se o juiz errar, porque ele é humano, pode errar, tem 3 desembargadores que vão julgar.
Mas e se esses 3 desembargadores errarem? E às vezes são 7. Então, nós temos uma corte de apelação, que é o Supremo Tribunal Federal, está muito famoso hoje, né? Então, a gente vai para o Supremo dizendo assim, essa decisão, ela desacatou uma lei federal ou uma Constituição. Aí, eles que são os guardiões da lei, da Constituição, das leis federais, vão dizer, realmente, volta lá e muda a decisão. Já muda a decisão aqui agora, está tudo certo, mudou, agora é diferente. Só que é o seguinte, como esse caso tem muitos iguais, e eu sempre vou decidir desse jeito, eu vou chamar isso aqui de súmula vinculante. Súmula o que é? É aquele que se concentrou, a suma, o resumo, né? E agora, a partir de agora, não tem outra decisão que possa contrariar a minha decisão. Sabe o que quer dizer isso? Eu, advogado, vou lá e falo o seguinte, eu acho que o ministro do Supremo errou, e eu vou defender que não. Vou criar uma jurisprudência. O que é jurisprudência? É quando não existe uma lei, ou quando existe uma lei que está mal interpretada, o advogado vai lá e dá uma outra interpretação, ou faz surgir um regramento dentro, que ainda não é lei, mas os juízes começam a acreditar naquilo que o advogado falou, ou o próprio juiz também pode criar, né, uma jurisprudência, e aí vai cada vez se repetindo mais aquela jurisprudência. Essa jurisprudência vai sendo aceita para os juízes, para os desembargadores e depois para o ministro. Isso era assim. Agora não é mais. Agora é assim. Eu tenho uma tese diferente, eu vou falar que o ministro errou. Ele vai me multar e vai falar, não é assim. Se o juiz for a meu favor, ele vai multar o juiz, vai falar, não é assim, eu já falei que não é assim. O desembargador vai falar, eu já falei que não é assim. Então nós estamos nas mãos de 7 ministros que decidem como vai ser a sua vida. Qual é o problema que o mundo inteiro está agindo dessa forma? A desculpa é porque nós precisamos atender as demandas judiciais. Agora eu vou perguntar para os irmãos, prestem bem atenção, porque é muito sério. Se eu quiser dominar um país, eu vou nos vereadores, nos prefeitos, no governador, nos deputados, nos senadores ou no presidente da República? Se eu for nos vereadores ou no povo, eu tenho que convencer muita gente. Vai ter muita gente contra. Agora, é mais fácil se eu eleger alguns que vão dominar. Eu tenho um presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados. Quando eu era mais novo, não tinha esse poder das pessoas. A Câmara inteira dos deputados se reunia para votar uma lei. Agora, tem representantes, eles vão lá, eles assinam que eles nem leram, nem sabem. Tanto que às vezes a gente vê alguns se arrependendo. Né? Mas o assunto não é político. O que eu estou para falar para os irmãos é muito mais grave do que qualquer política que esteja acontecendo no nosso país ou no mundo. Se eu pegar e quiser estabelecer um decreto dominical, eu precisaria passar a convencer os vereadores, os deputados, os senadores no mínimo, para fazer uma lei. E no mundo? Nos Estados Unidos só tem 2 estados americanos que não têm decreto dominical. O que é o decreto dominical? Ou você guarda o domingo, em alguns estados, ou lá nos Estados Unidos, ou você vai morrer. Decreto de morte já existe, não é agora, faz tempo. Só 2 estados americanos não têm decreto de morte. Alguém morreu por causa desse decreto de morte? Que eu saiba. Tem lá lugares que falam o seguinte: você não pode vender carros no domingo. É um decreto dominical. Senão você é multado, ou senão você é morto. Outro não pode trabalhar. Então, ele troca um pouquinho de figura, mas a mentalidade do decreto dominical está estipulada e está presente nas cortes americanas. Porque lá nós temos um common law, que é diferente daqui do nosso Brasil, que é regido por leis e por jurisprudência. Lá é as decisões comuns, aquelas decisões que foram decididas no passado, servem de lei. Lá ele não tem um regramento, ele tem a Constituição. Mas ele não tem o Código Civil, o Código Penal. Lá tem as decisões que os juízes tomaram sobre esses assuntos. Isso passa a ser vigorado.
Agora eu pergunto para os irmãos, amigos, se eu tenho leis dominicais já há mais de 30 anos, inclusive um decreto de morte, e eu for para a corte americana contra um decreto dominical que surge, qual é o common law, a lei comum dos tempos lá? O decreto dominical já existe. O que eu preciso fazer para ter um decreto dominical? Nada. Eu só falo. Tem guardador domingo que ele manda. Entenderam? O beijo está pertinho. Mas aqui tem liberdade. No Brasil nós temos liberdade, no mundo tem liberdade. Tem país comunista, tem país que está matando cristão. Tem país que está matando cristão? Quem aqui não sabe que tem países aí, vários que matam cristão, que prendem cristão? Todo mundo sabe. Quem aqui não sabe que tem cidades inteiras pegando fogo? Literalmente pegando fogo. Quem aqui não sabe de vendavais aqui na nossa região e no mundo inteiro, arrasando casas e edifícios? Quem aqui não sabe de enchentes e maremotos, da destruição da natureza? Quem aqui não sabe que Jesus falou que isso tudo ia acontecer antes de ele voltar em Mateus capítulo 24? E nos outros evangelhos, Daniel, 600 anos antes de Cristo, Daniel já falava disso. E depois, Jesus, ali pelos seus 25 anos depois de Cristo, falou a mesma coisa 30 anos depois de Cristo. E depois nós vemos o Apocalipse 100 anos depois de Cristo. Vai acontecer. Faz 2000 anos, né? O meu Senhor tarde virá. Que falta para acontecer? Jerusalém estava sitiada pelos romanos. Jesus falou: quando essas coisas acontecerem, saiam das cidades. Mas eles estavam sitiados, não tinha como acontecer, sair. Mas aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ouviram. E por uma providência divina, os soldados romanos tiveram que voltar, porque o general que estava com eles ali tinha que socorrer o pai deles, porque morreu o rei. E o pai daquele general era o candidato a ser o próximo rei de Roma. Então ele foi com suas tropas para dizer: é meu pai que vai ser rei. Foi lá para entrar, né? Onde tem isso, muitas vezes hoje também. Eu ia lá para pôr força e dizer que o pai dele era o rei. Quando ele estava na metade do caminho, para voltar para Roma, de Israel para Roma, chegou um mensageiro e disse: olha, o rei já foi empossado, está tudo bem, volta lá e acaba com aquele povo, porque eles, quando vocês saíram de lá, eles estiveram flechando vocês pelas costas, matando. Agora vocês vão lá e dão uma lição para eles. Quando eles voltaram lá para acabar com o povo, quem que não estava na cidade? Quem? Ellen White diz que nem um cristão morreu. O decreto de morte veio, vai lá e mata todo mundo. Nenhum cristão morreu. Por quê? Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade. Para isso eu preciso fazer a vontade do Pai. Se o Pai fala para sair, é para sair. Está chegando a hora, eu acho que já chegou, de sair das grandes cidades. Você que está na grande cidade, está bom aí? Eu vou hoje à tarde com a minha família. Vou lá ver o pai que veio de São Paulo, que é daí que eu ia pregar hoje aqui. Já está todo mundo, e eu estou levando água, porque lá não dá para beber água. Extremamente contaminada, fedorenta, gosto horrível, doenças, tirando água de onde se joga as fezes e a urina da cidade. Lógico, purifica, vai tomar. Nós estamos aqui com uma água privilegiada. Vai comer comida com agrotóxico. Deus fala que nós temos que cultivar o nosso alimento. Eu estou tentando fazer isso, porque o vício de ficar sentado atrás de uma cadeira trabalhando durante anos me deixou muito preguiçoso fisicamente. Eu tenho lutado para fazer as tarefas. Mas, irmãos, se não tem mais sinais, se as pedras, o celular está falando para você que está assistindo aí, tem uma pedra falando para você. E não pensa que a coisa é só assim, metafórica. Não pensa que a coisa é só uma figura de expressão, uma coisa que talvez já ia acontecer mesmo. Porque a ciência se multiplicará, Jesus diz. E a ciência se multiplicou, a pedra está falando.
está falando, está gritando, sabe por quê? Isso está redundando assim, no mundo inteiro. Porque nós estamos vendo que o movimento político, social aqui no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. Não é uma coisa isolada e nem é uma coisa que acontece por acaso, é uma coisa planejada. Porque no COP27, papado, não a Igreja Católica, essa estrutura da pauta está lá, diz o seguinte: temos que guardar um dia da semana. E eu grito, aleluia, irmãos, não é verdade? Jesus não falou isso? Temos que guardar um dia da semana? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O que é que Jesus fez? Em 6 dias, o que foi que ele fez? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia ele descansou. Deu tempo para fazer tudo, mas ele descansou. Mas agora o Senhor João Poder diz: nós precisamos descansar um dia. E qual é o dia? É o Dominus Dei, é o domingo. Dominus Dei, dia do Senhor. Interessante, né? Quem é o Senhor do domingo? Porque Jesus disse que eu sou o Senhor do sábado. Está lá na Bíblia. Eu sou o Senhor até do sábado, Jesus disse. Mas alguém se intitula o Senhor do domingo. E o seu servo, a besta, o anticristo, fala: é domingo que é para guardar, 6 dias trabalharás. Qual é o problema de guardar o domingo? A gente não está acostumado a guardar o domingo. Mas o resto do mandamento, a crise está aí, nós precisamos trabalhar. 6 dias trabalharás. Isso quer dizer que você não vai poder guardar o sábado, você tem que trabalhar 6 dias. O decreto dominical não inclui apenas guardar o domingo, ele implica em trabalhar no sábado, porque o Senhor do domingo não quer que nós prestemos cultos ao Senhor do sábado. Dominus Dei, dia do Senhor Sol, também é chamado Sunday, em inglês, dia do sol. Sonntag, alemão, dia do sol, do Senhor Sol. E então nós temos Dominus Dei, que é domingo, segunda, que em outras línguas a gente identifica os deuses gregos do panteão. Nós temos ali as figuras mitológicas dos astros, né? E nós estamos adorando esses astros em cada dia. Os feriados, todos eles, têm a ver com a adoração luciferiana, porque o dia do sol é o dia da luz. E aquele que se intitula Senhor da Luz é o tal de Lucifer, aquele que se diz portador de luz, aquele que diz que vem trazer luz. Que na maçonaria, em outras crenças, ele vai dizer que ele é o Apoleão, né? E a Bíblia, o Apocalipse, diz que esse é o diabo. Então, o Deus Dagon, o Deus da luz, o Deus que eles veneram, é o Deus que exige a guarda do domingo sob pena de morte, porque o Senhor da vida dá liberdade, lembra do sábado, mas o decreto dominical é: morre se não guardar. Nós temos o sinal na testa, que é o sinal de Deus, na testa e na mão, de guarda desse dia. O Apocalipse diz isso. Nós temos a marca da besta. Sabe a diferença entre sinal e marca? Ele estava falando aqui sobre gado. Quem entende bem de gado aqui? Qual é a diferença de um sinal e de uma marca? O sinal, você vai lá no leilão e marca um sinal. Esse aqui é a vaca número 444. Vai se anunciar lá, ela está marcada. Ela está sinalizada. Essa vaca aqui custa 4 mil, 50 mil, sei lá quanto. Agora a marca se faz com ferro. A marca da besta é com ferro, mas o sinal de Deus é um jugo leve, um jugo suave. É uma marca que não machuca. Ele é um sinal de salvação, não é uma marca da besta. A gente tem que escolher hoje a quem servir. Se é a Deus, nós temos que servir, entregar para Ele a nossa vontade e fazer a oração do Pai Nosso de coração. Se não, nós já estamos julgados. Porque Satanás foi julgado, mas você está dentro da oração de Jesus. Você está dentro da oração de Jesus. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em outro lugar ele disse: como poderia eu destruir pessoas que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Ele disse isso para quem? O profeta que foi pregar lá para Nínive, né? Jonas queria que fosse destruído. Obrigado, Deus. E agora nós
nós temos então? Olha só que coisa mais linda. Só podia ser um coraçãozinho dele. Muito obrigado, viu? Vou levar com grande carinho. Acho que eu estou me reconhecendo aqui. Aqui está mais bonito, viu? Aqui está mais bonito. Meus irmãos, a mensagem de hoje tem um objetivo principal, que é o seguinte: em que momento você está vivendo na história? Meu sobrinho falou para mim esses dias: desde que eu nasci, eu escuto que Jesus vai voltar. Não vai voltar coisa nenhuma. Hoje à tarde eu vou conversar com ele. Vamos bater um tete-a-tete com os meus sobrinhos. Fiquei me esperando. Você está me ouvindo aí? Fiquei me esperando que eu estou indo aí. Porque eu quero ver meu sobrinho livre da escravidão, da marca, da obrigação e na liberdade de seguir o nosso Jesus. Ele não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. E Deus não pode destruir aqueles que ignoramos, porque eles têm que ser convertidos. Mas a nossa palavra é que vai agir, a nossa ação é que vai converter. As pessoas vão olhar para nós e vão ver diferença. E Pedro diz que eles vão olhar para as nossas boas ações e louvar a Deus dos céus pelas nossas boas ações. Quem está louvando a Deus porque você existe? O teu vizinho? O teu amigo? Não vamos entrar em detalhes. As pedras clamarão porque meu povo vai ficar mudo. Como é que nós vamos converter o mundo, gente? Olha quantos 7 bilhões de habitantes nós temos, quantos milhões de adventistas? É uma tarefa que não tem como acontecer. Quando eu era da idade delas, eu vi os pastores animados, falando assim na igreja: irmãos, nós tivemos um crescimento, a igreja cresceu tantos mil membros, de tantos para tanto nesse ano e tal, não sei o quê. Mas eu cresci um pouco mais. E quando eu estava no ensino médio, quando o pastor pregava isso, eu fui fazer o cálculo. Comecei a calcular o crescimento da população mundial, o crescimento da igreja era menor. A igreja está encolhendo. Mas é a igreja que mais cresce no mundo. Amém? Que bom! Mas cresce tão pouco que a população cresce mais. Nós precisamos crescer mais para aumentar. Isso só vai acontecer agora, com o decreto dominical. Sabe como é que vai acontecer isso? Muitos de nós vão sair dessa porta e não vão voltar. E muitos que estão lá fora vão ocupar esse lugar. E não só os vazios, mas vão ocupar o teu lugar aqui dentro. Talvez o meu. Por isso que eu estou dizendo isso. O diabo tem trabalhado duro. Ele tem gritado mais do que pedras que gritam. Está na hora. Nossos velhos terão sonhos e vossas crianças terão visões. Isso vai vir apoio ao entendimento da profecia. Se for preciso, Elias vai descer, porque se no tempo de Jesus Elias era João Batista, no nosso tempo talvez Elias e João Batista desçam para completar a mensagem. Com certeza, alguns vão ressuscitar para fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Isso está profetizado. As pedras, o pó da terra vai se levantar da terra para pregar o evangelho que nós não estamos pregando. És pó, e ao pó tornarás. Ou és uma pedra viva. Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre tua pedrinha eu edificarei a minha igreja. Não, é sobre ele, Jesus, que edifica a igreja. Pedro, tu é uma pedrinha, mas sobre mim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você é a pedrinha de Jesus para fazer rolar o evangelho. Então, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde para mim, para você. Minha sogra faleceu, falamos agora há pouco, aí 20 dias atrás, mais ou menos. Estava com alguma dor. Eu levei para o socorro, ela não queria ir, não, você já passa. Ela não voltou. Mas ela viveu com Deus. E deixou um testemunho muito bom para mim, porque ela chamou a minha cunhada e falou: tira o dinheiro do banco. Ela foi lá e tirou o dinheiro do banco, trouxe lá. Pega esse aqui e
deposita meu dízimo, porque eu não vou poder fazer isso. Ela morreu em paz com Deus e deixou um testemunho. Não sei se você sabe, mas para mim foi um testemunho. Qual é o testemunho que você está dando? Qual é a mensagem que vocês têm que levar? As 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai glória. Aquele que é o Criador dos céus, da terra e do mar, está sendo desafiado pelo decreto dominical, porque o decreto dominical não diz para cuidar daquele que criou os céus e a terra. Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas domingo é um dia para o Senhor da luz, não é para o Senhor que criou a luz. Quando Jesus disse assim, haja luz, Ele mostrou ser o Senhor da luz. E você tem que andar na luz. Que Deus te abençoe muito. Eu sempre tenho um grato prazer de estar com os irmãos, ainda que tenha que trazer uma mensagem que doa tanto aqui dentro, mas que ela doa para curar. Deus abençoe. Amém. Temos aí um final para cantar, número 152 do Cenário Antigo. E agora vamos ver a convicção dos irmãos quanto às coisas que foram ditas. Se o Espírito Santo tocou no nosso coração, nós temos que manter louvor que só esse povo sabe cantar. Porque nós cantaremos um dia com os 144 mil o hino da vitória. Amém. Vamos colocar a cantar. Ele veio e venceu Satanás na tentação do deserto, esmagou a cabeça do diabo naquela cruz onde ele pagou os nossos pecados. Estamos perdoados, estamos diante de Ti, diante da Tua graça, revestidos novamente da Tua glória muito em breve. Que todos nós, cada um de nós esteja junto contigo e que também possamos levar esse Evangelho a muitos,
aos nossos queridos, que possamos levá-los para a nossa tristeza no céu ser menor durante o milênio. E nos alegremos para sempre pela companhia tua, dos anjos, dos seres do universo e dos nossos irmãos, a quem amamos. Abençoa todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem coragem de fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no Vamos lá? céu, Pai